Na aula passada, a gente definiu o que era matéria. Matéria, de acordo com nossa definição, é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço. Teve massa, ocupou espaço, a gente vai considerar como sendo a matéria. Então a matéria ela tem massa, a matéria ela ocupa espaço. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre como é que essa matéria ela se compõe, como é que ela é construída. E para isso eu vou contar para vocês uma história. A história vai começar lá na Grécia, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, os gregos, eles pensavam sobre como é que o mundo ele era constituído. De que forma todas essas coisas que tem à nossa volta, elas apareceram. E um dos gregos que tem destaque quando se estuda a matéria é o grego chamado Demócrito. Demócrito, ele criou uma explicação sobre a composição da matéria. E essa explicação que ele criou foi chamada de teoria atômica. Considere que você tenha um dado, aquele mesmo dado da aula passada. O dado ele vai ser representativo da matéria, do corpo material. Agora imagine o seguinte, que foi o que o Demócrito pensou. Imagine que você comece a quebrar esse dado sucessivas vezes. O dado ele é de pedra, então você vai começar a martelar, querer quebrar esse dado sucessivas vezes. Bom, se o dado ele for feito de pedra, vai chegar no momento que você vai ter somente o pó do dado, né? Vai ser tipo uma farinha. E você não vai mais conseguir quebrar esse dado. Você chegou a uma porção do dado considerada indivisível. Segundo o Demócrito, você estava chegando em uma porção do dado chamada átomo. Para Demócrito, o átomo seria a menor parte de qualquer coisa. Para Demócrito, o átomo é a parte da matéria que não mais se divide. A definição do átomo é aquilo que é considerado indivisível. Claro, atualmente a gente tem uma evolução dessa teoria, mas a gente está falando aqui do Demócrito lá da era dos gregos. Bom, só que quando a gente está estudando matéria, aparecem alguns termos para representar o átomo. Termos que aparecem não somente no estudo da matéria, mas que irá permanecer durante o estudo de toda a química, que é o termo partícula. Professor, o que significa partícula? Antes de definir com você o que significa partícula, eu vou fazer aqui um experimento. Então considere que a gente vai fazer aqui um experimento. Tá aqui o nosso dado, é um dado feito de pedra. Eu vou representar esse dado de outra maneira. Eu vou representar ele através desses grãos aqui. Imagina que a gente está colocando milhões e milhões de grãos para fazer nosso dado. Isso aqui é a farinha do dado. Só que a imagem ela está ampliada. Bom, comecei a quebrar meu dado. Vou quebrar ele sucessivas vezes e essas pedras elas vão se espatifar. Perceba que à medida que eu for quebrando, eu vou chegando em partes cada vez menores. Essas partes cada vez menores, elas significam as partículas. Professor, o que quer dizer a palavra partícula? Partícula significa parte pequena.
Em alguns momentos você vai se referir a esse termo para fazer menção a um átomo, para fazer menção a uma molécula, para fazer menção a somente partes pequenas que não necessariamente chegam no estado de átomo e de molécula. A palavra partícula, compreenda, vai se referir sempre a partes pequenas de um material. Até a próxima.